E aí, galera, vocês estão no Agile Geeks. Aqui falaremos muito sobre temas de agilidade relevantes e, por que não, games. É isso aí, galera. Você está aqui no nosso primeiro episódio piloto. Iremos abordar aqui o tema Lean Thinking. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e bora pro play. É isso aí, pessoal, bora! Vamos começar então, Daniel. Vamos lá. Definir o que é valor. O que é valor para você, assim, no seu ponto de vista, assim, do dia a dia, na sua vivência ali, trabalho, vida? O que é valor para você? O que você acha que se encaixaria nesse primeiro fluxo aí de valor do Lean aí, né? Então, Everton, quando a gente olha para os 5 princípios aqui do Lean, né, falando primeiramente aí do definir o que é valor, obviamente quando a gente olha para uma empresa, eu entendo que a gente tem que primeiro analisar qual que é o core da empresa, né, qual que ali é o ponto crucial, que a empresa se falhar, vai quebrar a produção, vai quebrar o faturamento e vai ter, né, vai perder dinheiro com isso aí. Eu acho que esse é o principal ponto, né, porque a gente vive num mundo capitalista e a empresa está sempre preocupada com o lucro, né, então acho que esse é o primeiro ponto. Depois também tem outras cadeias, né, o que é agregar valor para o RH, né, de repente a gente pode, um exemplo, tá? Eu estou me adiantando um pouco, mas estruturar um fluxo de trabalho, um processo Kanban lá, que o RH ele tem a visibilidade, a transparência de acompanhar, né, a cadência de candidatos, né, de entrevistas. Isso talvez seja um meio de agregar valor para o RH. Já para isso sair um pouco da empresa para a vida, o que é valor para você? De repente tem pessoas na vida que colocam valor no trabalho, é o primeiro ponto. Outras pessoas colocam Deus, outras colocam a família. Eu entendo que falando eu, Daniel, né? Para mim o mais importante, primeiro, é Deus, depois a família, depois o trabalho. Se eu passar isso à frente tudo, né? Eu deixar minha família de lado, por exemplo, e só pensar em trabalho, focar só nisso, eu acho que eu vou perder muita qualidade com a minha família. E a minha família e Deus é um valor para mim, entendeu? Então esse é um valor pessoal. Agora, quando a gente fala de valor em uma empresa, primeiro a gente tem que entender qual que é o contexto da empresa, né? Qual que é o nicho de mercado da empresa e começar a entender quais são os valores para você perseguir e começar a eliminar primeiro os desperdícios, né? As dores, né, da empresa, para que você possa, de repente, ter uma produção mais rápida de medicamento, né? Um exemplo que eu achei, de repente, no caso do Itaú, o banco, ele ter softwares, tecnologias, né, aplicativos aí com maior precisão, para o dia a dia do usuário, com maior usabilidade, facilidade, entendeu? Eu acho que é um termo muito, muito abrangente para a gente discutir, né? É um termo muito aberto, assim. Só que eu entendo que, quando a gente fala de filosofia ágil, né? Quando a gente fala de pensamento Lean, você tem que pensar nesses princípios, porque aquilo que a gente já conhece, não, Everton? Agilidade não é ferramenta, não é método e framework. Agilidade é uma filosofia. Antes de você colocar uma ferramenta para alguém trabalhar, você tem que explicar o porquê a pessoa está fazendo aquilo, tá? Eu não sei se você concorda comigo, se você quer complementar alguma coisa, mas eu te faço a pergunta também, né? O que é valor para você? Sim, entendo que valor é realmente isso, né? A qualidade em que a gente confere ali as coisas mesmo, né? Os efeitos, né? Pessoas, uma estimativa positiva ou negativa, né? De algo que a gente teve ali durante a vida, do que a gente acaba trabalhando, né? Do que a gente se propõe a entregar para outras pessoas também, né? Relacionado tanto à questão de... Você pode até colocar aí até questão de sentimento mesmo. Tipo, o próprio amor que você confere para outras pessoas, né? Você define isso como um valor, né? Que muitas vezes você pode agregar aquele valor como algo grande ou pequeno, né? Mas você acaba definindo aquilo como algo para realmente você ter uma perspectiva do que você está trazendo de bom ali, tanto para você quanto para outra pessoa, né? Então, se tratando da parte das empresas aí, no geral, né? Quando você acaba focando muito no cliente ali, né? Você pega o seu foco ali no cliente, né? Você quer entregar a melhor experiência, né? Você quer entregar o melhor produto, né? Pegando ali processos internos em que você entregue mais valor para que o seu produto seja muito melhor ali em questões tanto de perspectivas relacionadas à concorrência, à parte de experiência, né?
E aí você se pega muito nesse ponto. Então, você acaba definindo ali fluxos, né, dentro de áreas internas ali. Já estou indo até para a etapa 2 aqui, né, que é definir fluxo de valor ali, né? E que a gente começa a pegar pontos de processos ali em que você precisa melhorar para diminuir realmente essa questão de valor que você tem do seu produto final ali, só que entregando uma experiência melhor para o usuário, né? Eu Perfeito. vejo nessa parte, né? Oh, perfeito, Everton. E assim, né, é engraçado quando a gente fala de Lean, dos 5 princípios, eles acabam sendo intrínsecos, né? Então a gente acaba entrando neles. Quando a gente vai falar o primeiro, acaba tendo ligação com o segundo, que é definir o fluxo de valor. E acaba, né, depois a gente vai criar o fluxo de valor, então você acaba tendo essa amarração. Então, né, dando continuidade aí, para a gente não se alongar muito, o que é para você definir o fluxo de valor? Bom, para mim, o que eu acho que é definir fluxo de valor ali é definir ali fluxos ali, etapas ali, em que a gente realmente vai entregando experiências ali para o usuário, né? Em que eles vão tendo perspectiva ali da marca, do produto, e essas pequenas coisas que você vai entregando, né? No final, ele vai te dar essa percepção do todo, seja ela uma experiência positiva ou negativa, né? Então, vamos se dizer assim, vou dar um exemplo aqui. Quando você está acessando um aplicativo, né? E você vai definir lá a primeira experiência de valor ali, que vamos se dizer, que é a parte principal ali, que é o login no seu portal, né? Vamos dizer, ali já é uma pequena parte ali em que você vai estar entregando um valor para o usuário, que é a primeiro front ali de acessar a sua aplicação, né? Então, essa experiência que você vai passar para ele, desde já começando da parte de login, né, já vai definir ali se a perspectiva, se a usabilidade do que você está dando para ele ali vai ser uma experiência boa ou ruim, né? Então, muitas vezes, quando você entra num site que você acessa pelo computador, né, PC, você acessa de um jeito aqui, tipo, todo bonito, todo perfeito aqui, consegue acessar, utilizar as aplicações muito bem ali e tal, e aí você vai acessar aquele seu mesmo site no mobile, onde você vê que a responsividade tá uma droga, não funciona, você vai tentar fazer o login, aquilo não te traz uma experiência boa. E eu já tive experiências assim com o próprio marketplace mesmo. Você vê alguns marketplaces aí em que o próprio site o site é diferente da experiência no PC no mobile. E aí você fala, poxa, qual o valor que você está agregando ali, né, nessa parte, né, nessa pequena entrega ali, vamos dizer, né, dessa primeira etapa desse fluxo, né? Então eu vejo que começa a partir desses pontos, né? Não, perfeito. Você vai destrinchando essa jornada aí do usuário, né? E nesses pequenos valores que você vai entregando para ele. Perfeito, Everton, né? Até complementando o que você está falando, quando a gente pensa em definir o fluxo de valor, a gente já passou pelo que é valor, né? Quando a gente vai definir o fluxo, a gente tem que ver o seguinte: qual que é o meu processo ponta a ponta, né? O end-to-end do meu processo? Quais pontos do meu processo agregam valor? Quais pontos não agregam, mas eu tenho que ter esse conjunto, né, dentro do meu processo, do meu fluxo, porque eles fazem parte da agregação de valor, por mais que eles estão aí, digamos, na segunda prioridade, e atividades que não agregam valor algum, o que a gente chama de desperdício, né? Então, assim, quando a gente consegue mapear um fluxo completo, um processo completo do cliente, a gente consegue identificar aonde estão os problemas de desperdício. É aí que entra a questão do VSM, né, que é o Value Stream Mapping, lá do Lean, que a gente faz aquele mapeamento do fluxo, né? Você pode pensar no Visage aí, pode pensar em alguma ferramenta de desenho de fluxo, e aí você vai entender com o cliente aonde está o gargalo, aonde está o impacto, o que a gente pode eliminar que, cara, isso aqui não faz sentido para você. Eu acho que é interessante, por isso que quando a gente pensa em muito na questão de fluxo, de definir fluxo de valor, primeira coisa, a gente até pode criar mais de um fluxo, mas você tem que tentar deixar o fluxo mais enxuto, para que quando você for, primeiro você definir o fluxo, mas quando a gente for entrar no nível 3, que a gente vai criar esse fluxo, ele já vai estar enxugado para que seja um fluxo mais conciso, né, mais consistente ali,
e com menos etapas, digamos assim, de desperdício para que o cliente tenha essa agregação de valor, né, com mais precisão de tempo. Concordo. Até complementando, Perfeito. esse enxugar o fluxo aí, até pegando o paradigma mesmo que todo mundo acha assim, tipo, putz, preciso enxugar meu fluxo aqui de processo, e já parte com aquele pensamento de tipo, preciso aplicar uma tecnologia para encerrar isso, para enxugar esse fluxo. Preciso colocar um software novo aqui para poder enxugar o meu fluxo. Mas muitas vezes isso não resolve, né? O ponto focal mesmo é você pensar no processo, que muitas vezes você alterando uma etapa ali, mesmo que manual, né? Sem adicionar tecnologia nenhuma, software nenhum ali, você já consegue ter algum benefício, né? Então, é você mesmo ter a visão assim, mas não se prender à tecnologia, mas focar na jornada, né? No processo end-to-end mesmo. E é interessante que você falou, Everton, quando a gente pensa, né, no fluxo do processo, o que você falou foi perfeito, porque às vezes a gente tem uma tecnologia de última ponta, só que o processo da empresa em si é um processamento. Então, você coloca uma ferramenta muito boa, que ela vai acabar entrando naquela cultura, naquele processo travado da empresa, e a empresa às vezes vai falar para você, né, o usuário que está utilizando, ou algum funcional, algum analista, cara, essa ferramenta não funciona, e na verdade não é ferramenta, é o processo que não está, né, de acordo. Exemplo simples, tem muita empresa grande que eles são muito burocráticos em liberar acesso. O que eu entendo? Eu acho que a empresa ela tem que mapear o seguinte, Everton, quando é algo crítico, aí você tem uma burocracia, né? Tem que enviar um e-mail para aprovação de 2, 3 gestores, tem que subir até para a diretoria, mas aí depende do nível. Só que tem empresas que para tudo tem essa burocracia. Então isso torna um processo mais moroso. Então, um simples acesso de um usuário a um sistema específico, que às vezes não é um core, é um sistema que causa grande impacto para a empresa, o usuário ele solicita o acesso devido a toda essa burocratização, né, do aceite para ele poder utilizar o sistema. A pessoa perde até uma semana para conseguir utilizar, né, fazer alguma configuração, alguma manutenção do sistema. Então, eu entendo quando a gente fala quando a gente olha para todo o fluxo do processo, a gente tem que pensar, o que me causa desperdício? Talvez a burocratização, digamos, burra, né, ela pode causar desperdício para você aí e perda de tempo. Sim, e você vê que, assim, isso já começa a afetar ali a sua entrega final ali, desde o princípio, né? Então você já vê que alguns processos muito, mas muito burocráticos ali impactam nessa sua velocidade e geram esse desperdício que você falou, né? Porque aí você, de fato, você acaba se perdendo dentro do seu fluxo, se focando apenas naquela parte da entrega, achando que o seu ponto negativo, o seu ponto de não entregar, de não conseguir fazer uma entrega ali naquele time to market ali, no momento esperado ali, né? É por conta dessas partes, assim, vamos dizer assim, do seu desenvolvimento ali, de fato, né? Já pensando ali na parte do downstream ali, já falando um pouquinho, né? Legal. Se focar muito no downstream e não olha um pouco do que você precisa antes, né? Dos processos intrínsecos ali dentro da empresa, né? Certo que isso é algo que realmente vai acontecer em todo lugar, né? Isso é, tipo, não tem como a gente falar, seria meio que utópico a gente entrar em pontos aqui falando de, tipo, putz, que lugar que a gente vai ter um acesso que, tipo, a pessoa entra na empresa e em uma semana ela já tem tudo, né? É meio assim, é meio impossível, né? E tem dois pontos aí, né, Everton? A gente trabalha com tecnologia. Uma coisa são empresas que já nasceram no digital, né? Fintechs, healthtechs aí, já nasceram totalmente digitais. Outra coisa são empresas que são digitalizadas. No caso do banco, você trabalha, né, está tendo uma transformação digital. No próprio Axi que eu trabalho, está tendo uma transformação digital. Mas são empresas que estão saindo do processo mais manual ali, digamos assim, né? E estão entrando, de fato, numa transformação. Então, isso leva tempo e você vai ter muitos problemas, né? Muitos desafios aí para poder conseguir transformar, principalmente, a cultura. E é interessante que quando a gente está falando dos 5 princípios do Lean, quando a gente olha, eu vou definir o que é valor, eu vou definir o fluxo, eu vou criar o fluxo, a produção puxada e buscar pela perfeição, isso aqui me lembra muito o Kanban. Tanto que o David Anderson, que foi o criador do método Kanban em 2010, ele bebeu muito essa fonte. E quando a gente vai para o próximo tópico, Everton, não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre
né? O item 3 aqui, que é a criação do fluxo, mas eu acho que a gente já pode falar do 4, né? Que é a produção puxada, se você estiver de acordo aí. Não, podemos seguir aí, vamos falando, produção Perfeito. puxada. E é interessante que, assim, quando a gente define, digamos que a teoria ela é sempre muito bonita, né, Everton? Porque assim, a gente entende o que é valor para o cliente, a gente vai mapear esse fluxo de valor, a gente vai criar esse fluxo contínuo, que aí no caso a gente já pode pensar num Kanban, né, que a gente vai definir o fluxo de trabalho para começar a identificar os gargalos, né, os desperdícios e começar a melhorar esse fluxo com o tempo. Aí entra na questão mais do Kaizen. Só quando a gente entra na questão da produção puxada, que é o Just in Time, lá da própria TPS, né, Sistema Toyota de Produção, você verifica que esse é um desafio muito grande. Quando a gente fala de upstream, é muito difícil, às vezes as empresas elas têm aquela cultura de, assim, às vezes o upstream, ele digamos, um brainstorming de ideias. Não necessariamente tudo que está lá em cima vai descer para o downstream para a gente começar a executar. Mas também tem atividades importantes e relevantes que tem que descer para a execução do downstream. Só que o que acontece? O que eu vivo no meu dia a dia? Tá? Vamos trazer nosso dia a dia para o pessoal ver que a gente não está só na teoria. É muito difícil para as pessoas definirem o que é prioridade. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de sistema puxado, é aquela questão, né? Aquela máxima. A gente vai pegar para produzir quando de fato o cliente falar, eu quero isso aqui agora. A gente não vai ter um sistema empurrado, a gente vai ter um sistema puxado. Eu vou puxar a atividade para fazer quando aquilo for importante para o cliente. Só que no mundo de tecnologia, né, eu entendo que esse mundo VUCA que a gente vive hoje é extremamente volátil, né, inconstante, cheio de incertezas aí. A gente fica repriorizando as coisas muitas vezes seguidas. E aquilo acaba perdendo foco. Então, esse hoje é meu desafio. Por mais que eu tenha um fluxo Kanban muito bem definido, né, no caso da operação, da sustentação, da tecnologia, chegam muitas demandas que elas são prioridades naquela semana, o analista começa a executar, e aí de repente chega um BP ou um PO falando que não, que mudou a prioridade. Então você tem que saber renegociar, conversar bastante sobre esses pontos, porque a gente entra naquele princípio do Kanban, que é pare de começar e comece a terminar. Então a gente nunca consegue terminar nada, entendeu? Sim. É realmente focar ali nessa questão de produção, realmente de fluxo contínuo ali, né? Tanto pegando a produção puxada, quanto de fato nas tarefas que você está desenvolvendo, né? E realmente essa questão de prioridade hoje em dia, eu vejo que é algo que eu encaro com grande dificuldade também, né? Porque hoje, né, tanto para o mercado quanto você cliente, as questões elas acabam mudando muito rápido, né? Ainda mais por conta da concorrência, né? A gente vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto a gente vê muitos cenários aí, tipo, por exemplo, um produto novo que você lança hoje, daqui a um tempo já está obsoleto, né? Ou alguma coisa que você acaba vendo numa rede social, que hoje em dia está sendo bastante utilizada aí, tanto para não só questões de você falar bem, mas falar mal também da marca, você expor uma experiência, né? E isso acaba trazendo essas questões, né? Do tipo, tem empresas hoje que focam um pouco nesse ponto que você falou, né? De tipo, empurram mais o produto e não deixam o cliente realmente falar o que ele precisa, né? Porque de fato é o ponto, né? De fazer essa análise, cara. Perfeito. Quando eu for priorizar uma feature, uma nova aplicação ali, por que eu não faço muito mais, trago, né, essa linha de deixar o cliente decidir o que eu vou entregar para ele, né? Trazer a visão do tipo, falar assim, nossa, a gente tá aqui com uma nova funcionalidade aqui, né? Mas a gente tinha essa aqui antes, né? Vamos fazer um teste AB ali, né? Trazer aquelas experiências que o pessoal fala, né? Vamos trazer um usuário para fazer um product discovery, né? Trazer ali coisas ali para que você deixe o cliente mais no centro, que de fato é o que realmente tem que acontecer. O que interessa, né? É o cliente no final que interessa. Cultura data-driven, né? Total. E é engraçado então, quando a gente fala, desculpa te cortar, mas quando a gente fala dessa questão de
de definição de prioridade, daquilo que o cliente entende que é importante no momento, né? Qualquer mudança que seja necessário. A gente entra muito no conceito da agilidade, que a gente não vai entrar nesse tema aqui hoje, senão a gente vai ficar falando muito tempo aí. Mas a questão da adaptação, né? Eu acho que isso, por mais que as pessoas saibam dessa questão da agilidade, da adaptação, eu acho que no dia a dia é muito difícil entender esse termo, aceitar que pode mudar. Né? De fato, né? Porque muitas vezes você vê ali que a gente começa a trabalhar numa coisa ali, né? Que é aquela questão de validação de hipótese, né? No primeiro momento, a gente começa a estressar ali, tem aqueles pontos em que você começa a evoluir com aquela sua ideia, validar alguns pontos, e aí até você começar a partir para o desenvolvimento, né? Você percebe que ali nessas etapas assim, chega um momento que muitas vezes aquela sua ideia ali não vai fazer mais sentido. E aí você vai precisar mudar realmente, né? Você precisa trocar ali, virar a chave, né? Começar a partir para uma nova perspectiva. E muitas vezes aquele desapego, né, acaba atrapalhando, né, porque você tá vendo que aquela coisa não foi legal, não tá dando resultado, só que você continua insistindo no erro, e muitas vezes isso que acaba também até frustrando ali alguns pensamentos e até trazendo ideias negativas, né. Vou te trazer um exemplo aqui de um ponto aqui, até voltando ali para essa ideia do que o cliente pede e não do que a empresa quer empurrar para ele, né? Recentemente eu comprei uma mesa na Mole, né? Numa cor do tampo X lá, chumbo, e me entregaram o tampo branco. Aí eu falei, poxa, caceta, vou ter que ligar lá, trocar, fazer todo o processo de troca do item, né? E aí que eu me encaro num simples processo assim da empresa, que eu tenho que reembalar o produto, tenho que esperar eles fazerem a coleta, entregar o tampo de volta para a loja, para depois eles me gerarem um pedido novo, para assim eu receber o tampo correto. Aí você pensa, por que eles não fazem o contrário? Entregam o tampo correto e pega o tampo errado, tipo, do cliente, né? Você vai ter que esperar todo um tempo ali, sei lá, já tô estimando aí que eu vou esperar de 20 a 30 dias, né? Mas aí eu perguntei pra atendente, poxa, mas eu vou ficar sem minha mesa aqui no apartamento, né? Até eu receber esse produto. Ela falou simplesmente assim, mas não posso fazer nada porque é o processo da empresa. Aí você pensa, por que sabe, isso não muda, né? Você tem que ser... engraçado, né? Tem aquela questão people-centric, né? Porque eles estão focados. É o processo da empresa, mas esse processo é o melhor processo para atender seu cliente. Há quantos anos vocês trabalham com esse processo? É engraçado, né? Engraçado demais. Aí você pensa, vou ficar todo esse tempo sem o item, que eu já havia pago, já havia esperado os 20 e poucos dias ali para entrega do item, vou ficar mais não sei quantos dias para esperar o item novo. Então, sabe, é essa visão mesmo, é você olhar e ver que tem coisas ali que você precisa realmente mudar, né? Não precisa ser na linha de vou customizar ali para cada cliente, mas pensar numa ideia, né? Pensar num processo em que seja flexível, no sentido de você conseguir atender trazer essa melhor experiência para o seu cliente. Porque, por exemplo, eu não vou comprar mais nada na Mobile. Isso que eu te falar, já começa por aí, O que isso resultou? Resultou na insatisfação do cliente. Obviamente você não retorna mais, né, para fazer qualquer tipo de compra lá na loja. Exatamente. E eu entendo que essa é uma grande falha das empresas. E você está dando um ótimo exemplo aí da Mobile. Mas eles deveriam trabalhar, principalmente as empresas hoje, trabalhar com a ansiedade do cliente. Quando a gente compra qualquer objeto online que seja, ou a gente vai numa loja, fecha o acordo e aguarda, né, um tempo para chegar na sua casa, eles estão trabalhando com a nossa ansiedade, a nossa expectativa de entrega. Então, assim, como que você recebe uma coisa que não atendeu a sua expectativa, estava com uma cor diferente, de repente tem que fazer toda essa engenharia reversa, né, para poder
ter, né, uma nova tampa, aí, se não me engano, foi o que você falou, né? Uhum. Sendo que eles poderiam simplesmente ir na sua casa, pegar né, coletar o que não estava correto e entregar o certo. Olha, né, o rolê que a empresa dá para você ter alguma coisa, em vez de fazer o mais fácil, né? Exato, já Tá bem fazia os dois interessante. já, né? Tipo, vou entregar o certo e já pego o errado, sabe? Não É isso mesmo. precisava, tipo, poxa, vou pegar o errado, vou esperar mais 15, 20 dias para te entregar um novo, e aí se vier errado de novo. Sabe o que é E eu vou engraçado? ficar, E sabe o que é engraçado, Everton? Quando você fala dessa questão aí de, né, da forma que a gente é tratado, aí eu não vou é, discorrer muito não, mas para pensar em URAs, né? A gente tem diversos tipos de URAs aí, de banco, de, né, operadoras aí de telefone, cartão, cartão. Cara, e quantas várias, vezes, cara, você não cansa de ficar aí apertando, selecionando ali no chatzinho, até você conseguir falar com alguma pessoa. Eu acho que isso aí tem muitas empresas que a URA até é boa, mas tem algumas que você dá uma volta tão grande que você cansa e desiste, entendeu? É, sim. você vê que essa questão Isso, de definir isso quando processo, ela não, né? sei lá, Isso quando ela não te joga para um menu totalmente diferente, que são aquelas URAs mais inteligentes, assim, né? Que com base no que você responde, elas te direcionam para um local. exatamente. É, É engraçado, né, que eu vou até falar uma experiência que eu tive com o Itaú em questão de processo. O que acontece? O Itaú, ele tem um costume de, se eu não me engano, passou das 9 horas da noite, pode ser antes, tá? Eu não vou saber o horário específico. Eu fui uhum. não sei, acho que foi na Mobile também, cara. Acho que tem uma Mobile em Guarulhos e tem uma Mobile ali perto do Shopping D, não é? Não é isso? Uma Uma Mobile em outlet ali Guarulhos da e uma Mobile. onde? Ah, sei, sei. Então, foi na Mobile mesmo. A gente comprou duas cadeiras para varanda aqui do apartamento. E deixa eu lembrar aqui o que que aconteceu. Ah, tá, lembrei. E aí, quando eu fui passar no caixa, custou R$ 800, né, as duas cadeiras. Tava em promoção, tava na mostra ali, a gente levou para casa. Quando eu fui passar meu cartão, deu compra não autorizada. Talvez pelo horário, um valor mais alto, não, o banco, por questão de proteção, foi lá e bloqueou minha conta e mandou um SMS. Só que aí que eu fiz? Bom, como eu tava com minha esposa, e para não ficar de ter que ligar no banco, ter que responder SMS, não sabia quanto tempo ia levar para, né, aprovar a compra, eu fui lá e falei assim, ó, minha esposa, passa no cartão. Ela passou no cartão dela. Só que aí depois aconteceu. Ficou pendente no meu aplicativo do banco que eu tava com uma compra, eu tava com meu cartão bloqueado. Desculpa, eu tava com meu cartão bloqueado. Então ele começou a bloquear, né? Vários streams aqui em casa, Netflix, Prime, a própria PSN começou a bloquear tudo. Eu falei, o que tá Uhum. acontecendo? Aí quando eu fui olhar no cartão, tava bloqueado devido a essa questão, dessa compra suspeita. E aí, qual que é a jogada aí que eu entendi que poderia melhorar para o cliente? Quando ele pede para você confirmar a compra, ele só fala para você assim, ó, você confirma ou você não confirma? Como eu falei que não confirmava a compra, então ele já bloqueou meu cartão 100%, acabou minha vida, porque eu falei que não, o Everton, porque minha esposa tinha comprado. Só que aí, Uhum. como o aplicativo ele não foi intuitivo, porque assim, o que seria intuitivo? A minha esposa me explicou depois. Ela falou o seguinte, não, Daniel, se você tivesse colocado sim, confirmava a compra, depois o banco ia ver que foi outro cartão que comprou e isso não ia debitar no seu cartão de crédito. Só que como não estava sendo intuitivo, eu entendi que se eu confirmasse, falasse, se eu tivesse colocado a opção sim, ia me descontar esse valor, entendeu? Aí eu falei não. E quando eu falei não, aí bloqueou tudo. Aí eu tive que ligar lá na central e expliquei Uhum. pra moça o que aconteceu. Ela falou, moça, quando você fala que não confirma a compra, realmente bloqueia tudo e solta o cartão. Aí eu tive que pedir outro cartão. Mas será, Everton, que é uma coisa simples, né? Que para mim não foi intuitiva. Talvez para você fosse intuitiva, tá? Mas para mim não foi. Porque quando perguntou para mim, você confirma a compra? Só tinha a opção sim ou não. Eu falei não, porque se eu confirmar, pode ser que desconte. Só que aí quando você falasse sim, talvez, não, sim, eu confirmo a compra, aí poderia vir uma mensagem, ó, a compra foi comprada por cartão tal. Você conhece a pessoa, esse cartão, entendeu? Eu acho que poderia te levar para mais uma etapa para você saber, bom, beleza, eu vou dar um confirmar aqui e aí a compra não vem para mim, tem outro cartão, entendeu? Coisa pequena, você viu, né?
mas que na hora você travou ali e falou, rapaz, se eu falar sim, vai descontar no meu cartão de crédito. Se eu falar não, vai bloquear tudo, entendeu? Eu prefiro que bloqueie. Você fica meio que naquela situação, entende? Tipo, puta, o que eu faço? Confirmo, não confirmo, né? Exatamente, entendeu? Enfim, eu sei que eu discorri bastante aí, mas pra gente, acho que a gente já tá tomando bastante tempo, né? Mas vamos falar do último ponto aí, o Everton, que é busca pela perfeição. O que você entende sobre essa questão? Olha, eu entendo que busca pela perfeição ali é você realmente, você já conseguiu ali eliminar os desperdícios, né, das etapas ali que você tinha naquele seu fluxo, né? Você já conseguiu diminuir bastante, né, ou mitigar aqueles fluxos que a gente acaba falando ali, que são aquelas etapas em que você acaba meio que interrompendo bastante o usuário ali, né? Que são aqueles fluxos ali que você vê que o usuário acaba meio que parando, né? Então, e você vai meio que melhorando realmente o seu processo, né? Então você percebe que você já vai tendo um ganho, que você, por exemplo, já está gastando menos matéria-prima para desenvolver aquela mesma quantidade de produtos que você fazia, ou até mais do que você pretendia, né? Você vê que os seus esforços ali na avaliação do que você está entregando, ele tem melhorado. Então, entendo que essa busca pela perfeição é você vendo que as aplicabilidades ali da sua melhoria contínua, né, ela vai surtindo efeito e você vai maximizando o valor do seu produto, né? Você vai vendo que o seu cliente está mais satisfeito com o que você está entregando e com isso também elevando o valor da marca, né? Da marca, do produto, do que você está entregando para ele. Perfeito, o Everton, né? Quando a gente pensa na questão da busca pela perfeição, é um conceito muito abrangente, né? Porque quando você pensa individualmente, você como pessoa, o que seria buscar pela perfeição? Primeiro, a perfeição a gente nunca vai atingir, né? Somos seres humanos e somos falhos, mas tem aquele conceito lifelong learning, acho que você já ouviu falar, né? Que é sobre educação contínua, aprendizado contínuo. Eu entendo que a nossa vida, todo dia a gente está aprendendo algo novo. O interessante da nossa área de tecnologia, apesar dos pesares, não é uma área monótona. A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. E quando a gente fala de fluxo, né, eu entendo que para a gente buscar essa perfeição dentro do fluxo, a gente tem que ser inquieto e inconformado. A gente tem que estar sempre procurando a oportunidade de melhoria, né, tanto no fluxo, como no time, como, enfim, nas tribos, squads, nas áreas. Eu entendo que é viver inconformado, né? Sempre buscando oportunidades de melhorar aquilo que já existe, né, Everton? Acho que é assim que a gente consegue, entre aspas, chegar na perfeição. E é bem bacana essa visão, que quando você reflete, você verifica que esses 5 princípios do Lean, que no final forma a questão, né? Esses 5 princípios são para o quê? Para maximizar o valor ao cliente e minimizar os desperdícios. Então, a gente até fala do PDCA, né? Que é Plan, Do, Check e Act. É contínuo, você planeja, você executa, você checa e você age. Sempre. Você fica nesse ciclo, iterações, né? Se a gente for falar de sprint, sempre buscando melhorar, é como se fosse um ciclo viciante, né? Um ciclo, ali um loop infinito, né? De busca pela melhoria contínua. Galera, obrigado por ter ficado até aqui conosco. Fique à vontade para enviar críticas, sugestões e conteúdo. Tamo junto. É isso aí, galera. Faça sua inscrição, deixe seu like. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.